abrir nossa Bíblia agora, sim, em 1 Timóteo, capítulo 1, o verso do 1 ao 7 foi lido. Foi lido e eu quero, só para trazer a memória mais recente, vamos ler outra vez. Eu vou ler na NVI, na Almeida. Eu estou lendo na Almeida, por favor, me acompanhe. Paulo, apóstolo de Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho da fé, graça, misericórdia, paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinassem outra doutrina. Nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsia do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguns se desviaram destas coisas e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Deus nos abençoe. Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, um apóstolo que foi escolhido diretamente pela mão do Senhor, como todos os outros, com exceção de Matias. Mas com uma coisa extraordinária, com um chamado extraordinário. Um chamado que o deixou cego por algum momento. E um chamado que também mexeu com Ananias, o servo de Deus. Porque Ananias não tinha conhecimento do que tinha acontecido com Paulo e nem o conhecia pessoalmente. Mas Deus aparece para Ananias e fala: Ananias, tem um homem que está orando agora e pedindo para que ele possa entender o que está acontecendo com a cegueira dele. E Ananias disse: mas Senhor, esse homem ele mata os crentes. Ele prende, ele arrasta e quebra tudo, ele nos machuca. Ele é inimigo do teu povo. E Deus fala algo extraordinário sobre Paulo. Vai, porque ele é meu instrumento. Ele é meu instrumento, eu irei usá-lo. E Ananias vai. Quando Ananias ora, Paulo começa a ver. Uau, sugoi. Não aconteceu com Pedro, nem com Tiago, nem com João, nem com Tomé, nem com esse homem, ele teve uma experiência física de algo espiritual. Deus mostrou para ele na carne dele o poder de Deus, que cegou e deu a visão. Tudo bem? Estão me entendendo? Essa família habla português perfeito. Tá. この家族はね、ポルトガル語がわかりますか? Mais despacito? もっとゆっくり話しますか? Está bien? いいですか? この家族はね、ポルトガル語がわかりますか? もっとゆっくり話しますか?  いいですか?
Paulo agora cego. パウロは今もう E 目が見えま depois せん de cego, agora vendo 盲 outra 目に vez. なった後また光が与えて見えるようになって Ele tem convicção de quem é Deus 神様が誰なのか e 分かるようにな começa a る fazer a obra do そ Senhor. して神様の働きをするようにな Missões るわけです evangelísticas, 宣教の pregações de horas, 時間に escrevendo 夜説教だ cartas と que か se tornariam 手紙 livros よ na própria Bíblia. 後に書物となる手紙を書きながら Também fazendo milagres e そしてまた maravilhas. 奇跡を起こしながら Homem que antes era o perseguidor do povo de Deus, agora é o maior 神 defensor. の民を捕まえる者が今はそれを守る者に変わったんです E esse homem, ele tem, em um determinado momento da vida dele, ele para e começa a escrever uma carta para um そ rapaz. してこの時彼が立ち止まってある青年に対して手紙を書く Ele んです escreve uma carta para um jovem. ある青年に対して E aonde está escrito isso? Na própria carta de Timóteo está escrito que ele era jovem. 手元書に書いて Paulo あるんです fala, não deixe que 若い ninguém desfaça da sua juventude. 誰もあなたが若いからといって、バカにするようにするなと E o Paulo ele escreve essa carta para o Timóteo, パウロはこれ手元に書きながら dando a Timóteo autoridade sobre o ministério que ele havia constituído. パウロが作り上げた働きに対してそこに手元を置くという権利を与え Ele る começa a dar autoridade a Timóteo 手元に sobre 権利を与えて igrejas que ele havia estabelecido. 彼が創設した教会なのにそれを手元の手に渡すわけ Ou です seja, que como que estivesse passando o bastão para Timóteo. 要は手元がそれを受け継ぐような Ele já sabe que ele não vai viver もう muito. 自分の先が長くないってこと分かってるわけです Ele já sabe que o tempo dele ele está com a data de vencimento chegando ao 賞味 limite. 期限がもうすぐなるわけです E ele começa a preparar Timóteo para poder estabelecer o ministério. するわけです Manter o ministério que está estabelecido. 今もう起きてるその働きを止めないように E aqui nos primeiros versos, a gente vê como ele trata o ま Timóteo. ず最初にテモテをどのように扱うか見ることができます Verso 2. 2節 A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, 信仰による誠の我が子テモテ graça, misericórdia e paz da parte de Deus. 父なる神と私たちの主キリストから恵みと憐れみと平安がありま Que mais す importante do que desejar isso a uma こ pessoa? れ以外に何が重要ですか Se você tem isso, você tem これを tudo. 持っていれば全て持って Se いるわけです você tem graça, misericórdia e paz de Deus, 神からの恵みと憐れみと平安があれば全てです ele entrega tudo na mão de 彼 Timóteo. は全てをテモテの手に置くわけですよ Ele diz que Deus te dê graça, 神様があなたに恵みを que 与えま Deus すよう tenha に de você あなたを misericórdia 憐れみますよう e que に Deus te dê あなたに paz. 平安を与えてくださいますように Isso é o suficiente para que qualquer possa fazer qualquer coisa. これが誰がこの人はそれを Esse 十 é o 分 amor な para の com Timóteo. これがテモテに対する愛なわけ E aí ele segue dizendo, como eu já te roguei quando partia para a Macedônia, que você ficasse em Éfeso. 私がマケドニアに行った時にあなたにエペソにとどまりある人たちが間違った教えを説いたりと E aí ele diz, e esse mandamento, essa ordem foi dada por isso. この命令ってこれ何で言ったかという Ou seja, 説明するわけです como um pai ele não pedia, ele mandava. 父として命令す Se るわけです estou dando uma ordem, fique em まず Éfeso. 命令するからエペソに残りなさい Mas eu não Onegai, quero, não. eu não posso, não. Fique em Éfeso. E aí, Timóteo e não aí? discute o assunto. テモテはそれに対して反論しないわけです E fica. 残るわけです E cuida muito bem de nós. でそこをよく Daí para frente, a carta, a primeira e a segunda carta de Timóteo, テモテの手紙第一 você と第二 conhece e talvez conheça melhor do que eu mesmo. Você já sabe o que Paulo tem パ falado. ウロが何を言っとるのかもう知っとると思います Eu tenho certeza que você já leu as duas cartas e você aplica isso na sua vida. 人生に適応していると Mas tem dois versos, um em cada carta, que eu quero fazer menção deles hoje. 今日読みたい2つの聖句がございます O primeiro, e talvez seja a máxima na primeira carta まず de 1つ Paulo, 目そしてもしこれが一番大事か que もしれ está ない no capítulo 6, do verso 10. 第6章10節でございます 6, verso 6 10. 章10節で Prestem atenção, Paulo ensinando ao seu パウロ filho, が自らの息 Timóteo. 子を教えるんです
Ele não está escrevendo essa carta para outras pessoas, senão para alguém que ele considerava filho. 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. 金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て多くの苦痛で自分を差し貫きました。 Essa talvez seja a máxima na primeira carta de Paulo. これが第1の手紙の中で一番大きいものかもしれません。 E a segunda está no segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Amém? Encontramos? Verso 14. Vamos ver. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が誰から学んだかを知っており、 E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。 E ele termina dizendo: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練のために有益です。 A fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente preparado para toda boa 神の obra. 人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。 É interessante que ele fala como um pai fala com o filho. 皆さん、これは面白いでしょ。父が子に話すように話すわけです。 Ele explica para o rapaz primeiro o que ele deve fazer com o dinheiro. まずお金に対して金銭感覚を教えます。 O dinheiro é para ser usado, お金は使うもの é で para す。 comprar as coisas. 買うためのものです。 Mas でも、 o amor ao dinheiro お金を愛するこ é a とは raiz de todos os males. 全ての悪の元だという。 Até hoje. 今でもそうじゃないですか。 Hoje se mata por dinheiro. お金のために人を殺し Hoje se sequestra por ます。お dinheiro. 金のために誘拐します。 Hoje se casam por お金の dinheiro. ために結婚をします。 Se divorciam por 離婚をし dinheiro. ます。 Hoje, por dinheiro, fazem coisas que você não お pode 金のため imaginar. にあなたが想像もできないことを Talvez す o るわけで mais す。 terrível que está acontecendo no nosso もしかした momento ら私たちの中で起きている一番 seja a venda de órgãos 激しいことっていうのは内臓の売買。 e a de alguns vivos. 生きとる人もそうじゃないですか。 Sequestram você. あなたを誘拐して Você tem 2 rins, eles tiram um, 2つ vende no comércio 腎臓 negro があるから e você fica vivo com um rim só. 2つ肝臓がある E から alguém 1つを取 compra っ o て teu rim. 誰かがあなたの O 買う amor わ ao けです。 dinheiro お金の tem 愛 destruído tudo. 全てを E na segunda carta ele fala: mas tu, porém, ここで第 se 2の手 mantém 紙で naquilo 言い que ま tem す。 aprendido. ですからあなたは E ele fala de quem tens aprendido. 学んで確信したところにとどまりなさいという。 Ele não aprendeu tudo que ele sabia com わ Paulo. かりますか？学んだこと全部パウロと学んだわけではありま Porque せ no ん。 verso 15 do capítulo 3 da segunda carta, Paulo fala que sabes desde a infância. 第2テモテの3章15節で幼い頃からと言うじゃないですか。 Que sabes desde a infância. 幼い頃からと。 E aí nós temos que pesquisar um pouco sobre Timóteo. これテモテのことを少し調べる必要があります。 Timóteo, ele não se converteu aos pés de Paulo. テモテはパウロと一緒におるときに受け入れ Quando て Paulo 改心したわけで chegou はあり nessa ません。 cidade onde estava Timóteo, esse local onde o encontrou, ele já era cristão. パウロがテモテを見せたときに彼はすでにクリスチャンでした。 E ele era um excelente cristão. そして今良いクリスチャンでした。 Porque Paulo percebe パウロ ele. はまず Irmãos, 気づくわけです。 quando somos todos no mesmo 皆 nível, さん、みんなのレベルが同じとき、 ninguém te percebe. 誰も出ません。 Se você é um nível muito あな baixo, たが低すぎるレベルだと気づくでしょう。 se você é um nível elevado, todo mundo 高いところ percebe. はまた気づくでしょ Se percebe o maior e o menor. う。要は上と下は Os 気づくわけ outros です。 são
nós. 周りはまあ普通だと。 Somos nós. 普通だとなるわけです。 Mas Timóteo não era como nós. でもテモテは私たちと違ったわけです。 Ele era diferente dos 彼 outros は他の cristãos. クリスチャンと違ったわけです。 Paulo olha e fala: esse cara está quase pronto. パウロが見てこいつはほぼ準備で Mais きた。 um pouquinho ele pode あともう少しで assumir o que eu estou fazendo. 私のやってることを後継できるん E じゃない Paulo か。 dá continuidade そしてパウロ à はそれを capacitação de Timóteo. 続けるためにこれをするわけです。 Mas Timóteo já sabia. でもテモテはもうすでに知っていました。 Isso é interessante. これが面白い。 Porque é aqui que é a nossa mensagem de これが hoje. 私たちのメッセージなんです。 Lembre-se que nós estamos falando de pessoas, 私たち今人について言ってます。 membros da Bíblia, que foram bons ou maus, dependendo de como foram ensinados, tratados ou こ educados. の人がどのように教えられたかで、この人が良い人だったのか悪い人だったのか変わるわけです。 Homens e mulheres bíblicos que resolveram seguir e obedecer a Deus ou não. 聖書にある、男男女で神様に仕えたか否かなんです。 E aqui nós vemos um ここでは jovem どうですか？ que não só sabia a Escritura, 聖書を知っていただけではなく、 porque saber a Escritura é fácil. 聖書を知るのは簡単です。 Até um robô pode aprender a Bíblia. 皆さん、ロボットですら聖書を学べますね。 Qualquer um aprende a Bíblia. 誰でも聖書を学べます。 Você lê a Bíblia e aprende. 聖書を読めばいいわけです。 Se você for um pouquinho inteligente, você começa até a interpretar ちょ mais っ ou と menos 頭 a が良け Bíblia. ればそれを解釈できるわけです。 Só que a sua interpretação vai ser sempre torta ou errada. でもそれが間違った解 Porque 釈になって você し que まう。 aprendeu a Bíblia com a sua força, por aprender, sem ter um chamado do Senhor, 私は神様の証明なしにそれを学んだ人っていうのは、 você aprende sem a inspiração do Espírito 要 Santo. は霊感なしに学んでしまうと、 E aí você sabe a Bíblia, 聖書知ってますよ。 mas não vive. でも聖書行きま Você せん。 sabe a Bíblia, 聖書知ってます mas よ não。pratica. でも Você sabe a Bíblia, 適用しません。 mas só sabe 聖 discutir 書知ってる usando ん a だけれど Bíblia. も、聖書を使って口論が Não 生 consegue ter transformação わらないわけです。 e não consegue impactar ninguém. で誰もそれに対してインパクトを受けないわけ Porque você só sabe a Bíblia de な letra. ぜならばあなたは文字を知っている。 Não sabe a Bíblia que o Espírito Santo inspira aos crentes. 知らされる聖書を知らないか E ら。 aí você se parece um crente. そうするとクリスチャンっぽいんですね。 Mas não é, でもクリスチャンじゃないです。 só parece. クリスチャンっぽいだけです。 Mas nós não sabemos quem são os salvos. でも私たちは誰が Então 救われたか知 nós りません。 não podemos apontar ninguém. だから誰も指さすこ Mas とが nós できません。 podemos olhar os frutos でも身を見ることができます。 e tirar nossas そ conclusões. して私たちがどう考えるか。 Timóteo, テモテは diferenciado. それと違って、 Aí diz aqui um texto que eu pesquisei na Wikipedia. そして調べた時にこう出てたんですけれども、 Em português estava fraco, eu pesquisei em espanhol. これはちょっと弱かったですね。申し訳ない Quem puder melhorar o Wikipedia em português, entra lá ポ melhor. ルトガルのウィキペディア直せる人、ちょっと Em 入って espanhol 直 está してく escrito ださい。 assim: スペイン語でこう書いてありますね。 Sabe que Timóteo você sabe que Timóteo foi discípulo de Paulo e que era hijo de madre judía e padre griego. パウロの弟子であって母がユダヤ人で父がギリシャ人だったと知られております。 Isso está escrito em Hechos de los Apóstolos, capítulo 16, verso 1. これは使徒の働き16章1節に書いてあるとおり。 Também se sabe que Timóteo era de la ciudad de Listra. そしてテモテがリストラという地域のものだというのを知っておられます。 Su madre se chamó Eunice, sua abuela ロイ Loida. ユニセ、Loida. 祖母はロイド。 Em espanhol é Loida? Loida. Em português é Lloyd, né? E está em 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 5. 第2テモテ、 E o vocábulo Timóteo テモテという é uma palavra grega que ギ significa リシャ語で ele que honra a Deus. 神を経験するもの、神に経験なものという意味です。 Se dividindo em Timoteus. こうティモテオスってこう分けるわけですね。 Pablo 経験するものを神に対して。 Pablo le circuncidó porque havia alguns homens que eram seguidores ou não aceitariam Timóteo se ele não fosse circuncidado. パウロがテモテに割礼を施した理由っていうのは、割礼なくして彼を受け入れない人々が少なからずいたからです。 Hechos de los Apóstolos, capítulo 16, verso 3. 使徒の働き16章3節。 E também acompanhou a Pablo em sua viagem そして missioneira, 宣教旅行でパウロと共に歩みました。 existindo relatos del ano de 49 depois de Cristo, donde se menciona. キリスト要は47年ですね。 E também a importância da carta e o interesse
pastoral de Pablo em relação a Timoteo. そして、パウロがこの牧師として、テモテを育てたというふうになる。 Timoteo había conocido la fe de su madre y de su abuela. 母と祖母の信仰を知っていたわけです。 Y entonces se formó y después se encontró con Pablo y fue su compañero. ですから、それを終えた後にパウロと知り合い、そしてパウロと同僚 Não se sabe muito do Timóteo. テモテのことはあんまり Mas nós 知らないんで sabemos すよ。 coisas importantes. あまり知らないけれども重要なことを知っています。 Ele era um excelente cristão. 彼は良いクリスチャンでした。 E ele diz o texto que ele aprendeu com a sua mãe e com a sua avó. 彼はその母とその祖母と学んだというふうに聖書に記されているわけです。 Ou seja, duas pessoas que silenciosamente participaram da escrita de 1ª e 2ª Timóteo. この静かなが第一テモテ第二テモテの著者の中に影響を及ぼした。 Porque a mãe e a avó ensinaram a Timóteo valores cristãos, ética cristã, que não podiam ser だ negociáveis. からこの母ユニケと祖母ロイスっていうのは変えることのできないクリスチャンとしての考え方っていうのを置いたわけですよ。 E quando ele se apresenta diante de Paulo, そしてパウロの前に出た時に ele somente é ele mesmo. 彼は彼自身であるわけです。 E Paulo percebe, パウロもそれ気づくわけです。 ele está pronto. この人は準備ができている。 Ele pode exercer. この人ならできる。 Ele vai comigo nas viagens missionárias. 彼が一緒に行こう。 Vai ser meu parceiro. 彼が共に歩もう。 E eu vou enviar ele ao campo. そして彼をその後現場に送ろう。 Está pronto. 準備ができている。 Só precisava organizar as matérias. ただそれを整理しなきゃいけないと。 Tem gente que chega na igreja わかりますか？教会にたどり着いた時 e に nós olhamos e a pessoa está この pronta. 人も準備できてるな。 Mas como andou por igrejas aqui e でもあ acolá, っちの教会行ってこっちの教会 às 行って vezes ficou algum tempo fora de 教会の igreja, 外におって ouviu muita coisa boa e coisa そ ruim れ na からまあ internet, インターネットでいいこともあること então もた está くさん見たから desorganizado. 整理がついとらん É です só organizar o 整 que 理を já しなきゃい sabe けないっていう人も e 多い está わけ pronto. ですで準備ができ E た tem outros que não sabem ほん nada. で何も知らずに白紙で来る人も Alguns ね é como esses do capítulo 1, verso 7. わかりますか？この一章7節の人たち Acham que sabem, 知ってると思って discutem, 口論して brigam, 喧嘩して mas não sabem でも nada. 実際何も Quando 知ら eles falam, a gente só não ri por なん educação. か言った時に私たち礼儀正しいから笑わないだけです Mas Timóteo não era テ assim. モテはそうじゃなかったです Eu estou falando, vocês estão me acompanhando? 皆さんわかりますね Estou errado no que eu estou falando? Não é assim que chegam as pessoas da そうじゃないです igreja? か人は教会にたどり着い Mas o た que acontece? どうなりますか Timóteo chegou, テモテがついたんです Paulo. パウロが見てあこいつはもう E quem foi o grande maestro da vida de テ Timóteo? モテの人生の中で Quem foi ele grande 大 pastor, きな牧師大きな教 ele 師は誰 grande だったんでしょうか professor, ensinador, discipulador, doutrinador? Quem foi? 誰ですか Mamãe 母と e abuelita. ママとお Quem ばあ é ちゃん vô aqui? もう祖母の人います Quem é vô? Quem é vó? Bisavó. Vó, levanta a mão. 祖父の人 Bisavó. おじいちゃんおばあちゃん É pro bisavó do nosso filho. もうひいおばあちゃんもいますよ É tua função. É tua função, あなた irmão. の仕事です Irmão, é tua função ensinar os seus あな netos たの仕 sim. 事があなたの孫を教えること Talvez você perdeu com o teu filho. もしかしたらね子供たちはできなかった Talvez かも não しれ deu ませ para ん ensinar o muchacho. この男の子を教えれなかったかもしれない知らない女の子今から教えるけど教えなかったかもしれない Mamãe, muchachita. これでしょママ Vai と ensinar a Laíta. 教えてるでしょ E vai ensinar no そ nietos. して孫もまた教 E え aqui る vamos ter uma Timoteia. でここで Não é? テモテアが生まれるわけです Pero não se ensina nada a 何に nadie. も教えなかったらどうなり El ま abuelo quiere praia, surf, すかおじいちゃんは quiere trabajar, quiere dormir, 仕 quiere 事して pescar. 休んで Não 釣 se りして ensina 海 nada. 行きたいわけですよ何にも教えない Tudo bem, então você tem aí papai. じゃあお父さんに教えてくださ Mas papai é grego. いでもお父さんはギリシャ人で Não sabe nada. わかんないんです Só ギリシャ sabe 人 do Zeus, do Thor. ゼウスだとかトーだそうだ Não とか sabe nada do Deus vivo e verdadeiro. 誠の神様のこと全く知らんですよじゃあ誰が教えるんですか A 母は教える mãe. E aqui eu volto a Agora, irmãos, afirmar que tudo de bom que acontece na tua あ família, なたの mulher, 家族で é いいことが起き honras たら para você.
E tudo de mal que acontece na tua família, a culpa é 奥さ tua. んにいいことやって悪いことやったらこれ全部妻のせいです。 Estou falando baseado na Bíblia. 聖書にのっとって言いますよこれは。 Se você conseguir provar na Bíblia que eu estou contrário, 聖書で eu vou 私 admitir が que eu 間 tô 違っ errado. とると証明できれば私は認めましょう。 Tudo que acontece de ruim na tua casa, あ a な culpa た é の tua. 人生で悪いことが起きたらあなたの Porque você é a conselheira. だからあなたが Você 助 é 言 a 者 parceira. あなたが Você é 助 que け dá 主 estrutura. あなたが支 Você え é る que cuida, que あ apoia, なた que が empurra, 守 que っ levanta. て Sabe 引っ por 張って quê? 押すわけですよ。なんでかわかります Porque か？ homem só é um menino grande. 男ってのは大きな子供です。 Vocês veem um homão desse tamanho, daquele tamanho, é só um meninão 女の grandão. 子供です。 Às vezes fica de barba branca. たまに Às vezes fica sem cabelo, mas é só um menino grande. Precisa da mulher. Precisa do apoio. 助けが必要 Então, です。 quem ajudou o Timóteo? だからテモテを助けたのは誰ですか？ A mãe. 母です。 A mãe. 母です。 Exemplo do Timóteo. テモテの Quem é Timóteo hoje, gente? 見本です。 Quem é Timóteo 手 hoje? 本です。テモテって誰ですか？ Sucessor de Paulo. パウロの後継者です。 Ele assumiu as igrejas que Paulo abriu. パウロが開いた教会全部受け継ぎました。 Ele foi chamado bispo. 彼はその後監 Não 督 está と呼ば na れたん Bíblia, です。 procura na história que você vai achar 歴史で見てく escrito. ださい。彼が監督でした。 Tem duas cartas no Novo Testamento destinadas a ele. 新約聖書に2つ彼に対する手紙があるわけです。 Homem que substitui Paulo. パウロの後釜なんです。 Não tem palavras para expressar que tipo de pessoa é esse 言葉で cara. 表すには難しい人でしょう。 Que tipo de pessoa era テ Timóteo. モテがどんな人だったの？ E ele não aprendeu aos pés de Cristo. 彼はキリストの足元で Ele 学んだ não わけではあり aprendeu ま aos せん。 pés dos 彼は apóstolos. 使徒と学んだわけではあり Ele ま não せん。 aprendeu aos pés de Gamaliel, nem de nada dessa turma そういった toda. グループの人たちに教わったわけではありません。 Como ele já é a próxima geração de cristãos, após os apóstolos, 人たちの次の ele 後 não の世代です aprendeu com aqueles pais da igreja que だ estavam か lá. ら教会の父と呼ばれる人たちとは学んでないわけ Ele です。 era o bispo dos pais da igreja. 彼は教会の父たちの監督でした。わかりますかこれ？ Tinha os pastores das igrejas, 教会に牧師がおったで os しょ。 líderes, os リ presbíteros, ーダーたちがおって、 e Timóteo foi 長老たちがおったでしょ。 colocado para corrigir eles. テモテは彼らを教えるために置かれたんですよ。 Que posição que Timóteo tomou diante do reino de テ Deus. モテが神様の御国の中でこれほどの E o que me chama a atenção 身分だったわけ。 é quem o educou na fé cristã. これで何が興味深いかというと、あ誰が彼を教えたからなんです。母ですよ。 E a abuelita. そしておばあちゃんですよ。 Não sabemos do pai de Timóteo. 父のことは分かりません。 Deve ter sido um bom homem. いい人だったでしょう。 Porque a mãe e a avó ela pareciam boas だ pessoas. って母と祖母も良い人 O próprio Timóteo parecia ser um bom テ homem. モテも良い人だった。 Nós não lemos nenhum escândalo do pai do Timóteo. テモテの父のことについて悪いこと何も書いてないですね。 Não sabemos nada dele. 何も分かりませ Só ん。 sabemos que é grego. ギリシャ人 Então だったの Timóteo は分 era か o ります TCK. だからテモテは TCK でした。 Como eu e como vocês. 私 Quase とあ todos なた nós た que ちほとん somos. どみんなそうじゃないですか。 E ele já tinha isso, né? 彼はもうそれが Vai para Jerusalém, エルサレムに行 é って gaidinho. 外人です。 Vai para Macedônia, é gaidinho. マセドニアに行ったらまた外人 Não é です。 assim conosco? 私たちもそうじゃないですか。 Vamos pro Brasil, é ブラジルに行っ brasileiro. たら Vem pro Japão, não, vai pro Brasil, é ブラ japonês. ジルに行ったら日本人。 Vem pro Japão, é 日本 brasileiro. に来るとブラジル人。 Quer dizer, em todo lugar que nós estivermos, nós somos ど gaidinhos. こ行っても外人です。 Não tem aonde que nós não somos. どこにもいない。 E Timóteo tinha a mesma テ realidade モ que テ eu e は você. 私たちと同じ状況に置かれています。 Timóteo também não era de família rica, わかり igual ま eu e すか？ você. 彼も私たちと同じように裕福な家庭出身じゃない Não です。 frequentou as melhores escolas. 一番いい学 Mas 校に行 ele ったわけで tinha もありません。 mãe e でも vó, 母がいて、 crentes, 祖母がいたんです。 tementes a Deus, 神 que 様を ensinaram para ele a palavra do Senhor. 恐れる、そのような母と祖母がおる。 Hoje nós não temos maus exemplos. 私たち今悪い例え Hoje nós temos os bons よ exemplos りも a serem seguidos. 良い例え、 O exemplo de Paulo, 良いお手本を私たちが observando Timóteo パウ no ロ meio da multidão. パウロはテモテをこう見ながら、 O exemplo de Timóteo. テモテ自身も Aprendeu com a mãe, aprendeu com a avó e pôs そ em こに学びな prática. がらそれを行動に移し Tá た。 me ouvindo, as crianças? 子供たち聞いてますか？ Ian Tati, tá me ouvindo? 皆たち聞いてますか？ Aprendeu com a mãe, お母さんと aprendeu com a 学んで、おばあちゃ vovó んと学んで、 e começou a viver para agradar a Deus. 神様を喜
ばせる人生を歩み始めたんです。 E quem é a avó? おばあちゃんって誰ですか？ Ela podia dizer, já fiz a minha いや、 parte. おばあちゃん、私はもうやったから私は。 Não pensamos assim? そうやって皆さん考えませんか？ Eu pensava, quando meus filhos fizerem 18 私は anos, 思いま eu し tô た。 livre. 子供たちが18だから私は自由。 もう私のやることが終わったから。 余計ダメだよ。 Depois piorou 18. 18過ぎた後からが大変でした。 Quando 結婚した Eu ら vou pensar, opa, fiz a minha じゃあやった終わ parte. ったか。 Não. 違います。 Aí vem os そ netos. したら孫が来るでし Eu ょ。 não sei porque eu não sou avô. 私はおじいちゃ Mas んだ eu から vejo os avós でも他のおじいちゃん見 levando て os て netos, trazendo os netos, 孫たち comprando 連 pros れて netos, 孫たち行っ entregando て pros 孫たちに netos. 買って孫たちにこれして Não é? Avô é o pai, おじい é ちゃん uma のは mãe. お父さんです。 E おばあちゃ aqui んのは nós お母さん temos です。 a abuelita que ensinava no momento. 孫を教えるおばあちゃんがおったわけです。 Porque às vezes a mamã 母は está um pouco ち distraída. ょっと間違った場合がある。 Ele, papá, お父さんは não sabe muito. あんまり知らないかもしれません。 Pensa que sabe. 知っとると思っとるんだけど。 Ele pensa, eu sei お todo. 父さんはね、俺は何でも知っとる。 Eu sou hero. 俺がヒーローだ。 Mas não sabe nada. Eu disse, ah, A mamãe não. sabe mais. お母さんの方が知っとる。 É o herói. A mamãe sabe mais. Então vocês estão ensinando a Não, mulher, mas não, estão ensinando não. os filhos. 教えなきゃいけないわけです。 Timóteo Timóteo. se tornou esse exemplo para nós. そういったお手本になったんです。 Sempre que eu tenho um tempinho, eu leio essa primeira e 時間 segunda が carta あ de るところに Timóteo. この第一手も第二手も読みま Sempre す。 tem algo a aprender. いつも学ぶことがあります。 Porque eu vejo aqui なぜならここに uma carta de um homem sábio para outro homem sábio, 賢い男から賢 que い青年に対する preparado por mulheres sábias. 二人とも彼らは知恵ある女性によって Sábias. 準備されたわけです。わかりますか？ Entendeu? 知恵ある Então, 女性。 principalmente você, です irmão. から特にあなたです、姉妹。 Se o seu filho se torna um Timóteo, あなたの息子がテモテになるのであれば、 parabéns. おめでとうございます。 Sugoi. すごいですね。 Você cumpriu sua missão. あなたの役目果たしま Mas し se た。 acontecer alguma coisa, também é culpa でももし何か悪いこと起きたらあなた Porque のせい você です。 não cumpriu sua それは missão. あなたがあなたのやるべきこ Você と não を fez 知らなかっ o た que から。 tinha que fazer. するべきことを知 Você らなかった。 deixou tudo na mão do homem. 全部男 E の o homem せいに botou した。 tudo a で perder. 男は全部ダメにした。 Porque geralmente o homem pensa em trabalhar 男 ou っていうのは descansar. 仕事か休むことしか考えない。 Homem, dois extremos. 男は2つです。 Ou trabalha, trabalha, 仕 trabalha. 事仕事仕 Ou 事仕事か descansa, descansa, 休む休む descansa. 休む休む。 Ou dinheiro, guardar, guardar, guardar. Ou gastar, gastar, 使う gastar. 使う使う。 Homem 金 não tem 金 meio 金 termo. 男っていうのは中間がないんですよ。 Se os homens fossem os melhores, 男がすごかったら、 Deus não precisava ter criado a mulher. まずそもそも神様は女 É 使う uma から realidade. 事実じゃないですか。 Deus olhou e falou: não é bom que ele esteja só. 彼が一人でおるのはよくない。 Façamos-lhe uma ajudadora, uma disjuntora, uma apoiadora. 支えるものを作ろう E と daí Deus criou você, mulher, あなたは mamãe, お abuela. ばあちゃん。 Então, vocês gamate. だから頑張ってください。 Se esforcem. 頑張ってく Se ださい。 esforcem. E tenemos buenos ejemplos. そしたら良い Buenos 良い ejemplos. このような Amém? お手本があります。 Amém? アーメンですか？ Quantas vezes, irmãos, 皆さん、 você deixou de ouvir sua esposa 奥さんの言ってること何回聞きま e せんでした？ quebrou a cara? で、うまくいかなかったでしょ。 E depois quebrei a な cara. んでうまくやっちゃ E agora? う。どうしよ Eu não posso falar que ela está certa, porque senão ela cresce. う。妻に対し E eu て não あ posso っと言 falar っ que て ela 言 está う errada, と、 porque ela está また大 certa. きくなるし、 que 間違うとちょっと嘘になるし、 que どうし eu よ faço? う。どうしよう。 E eu fico bravo. 怒るわけですね。怒るわけです。そしたら怒る。 Não falo com もう ninguém. 誰とも話さん。 Não quero conversa. もう話したくない。 Tô bravo. もう怒った。 Quantas vezes 何 aconteceu 回 isso? 起きましたよ、これが。 Por quê? Ele sabe. Porque nós erramos, irmãos. 男間違え Nós る。 precisamos do apoio das irmãs. 女性の Da esposa, da filha, da mãe, 娘、母、 da avó. 祖母。 E aí nós seremos bons そう cristãos. すれば良いクリスチャンになります。 Porque é o nosso pensamento. 私たちの考え、 O homem, 男。 ele pensa como homem. それは男として考えます。 E a mulher pensa como mulher. 女っていうのは女として考 E えま um す。 completa o outro. そして二つで Um 足して一なんです。 Amém? Então, vamos ser como Timóteo, テモテの como a mamãe, como é que é o nome da mamãe? 母、 Eunice 頼家のように、 e a Loida. そしてロイス。 Vamos ser assim. Escolha um personagem. Olhe para a vida dele. Pense, Senhor, eu também vou me esforçar para isso. そして、 Amém? 神様、私もこのようにしなき Que ゃ。 Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. 次 Nós temos que preparar a próxima geração. の世代を用意しなきゃ。 Nós temos que preparar a próxima geração da igreja. 教会の次世代も用意しなきゃ。 Como vai ser a próxima geração da igreja? 教 Uma 会の世代 igreja どうなりますか？
uma igreja torta, 曲がった教会、 uma igreja fraca, uma igreja briguenta, uma igreja que não entende o mover de Deus. 神様がわからない。 É nossa responsabilidade 全部私たちの責任 formar a です。 próxima geração. Como vai ser o seu filho? Como vai ser o あ seu なたの filho? 子供はどうなりますか。 Vai ser um grande profissional com Cristo ou sem キ Cristo? リストを持った専門人ですか。 Vai ser um プロフェッショナ fracassado ルです com か。 Cristo ou sem キ Cristo? リストを持たない。 Como vai ser o seu あ filho? なたの子供はどうな Vai ります ser um reflexo de Cristo ou vai ser um reflexo dele か。 mesmo? キリストの鏡になるか自分の Ou 鏡 vai に ser な um るか。 reflexo tuyo? そしてあなたの鏡になるか。 Como vai ser tuyo? どうなりますか。 É nossa função. 私たち Preparar の a 役割で próxima す。 geração. 次世代を用意 Deus する。 nos abençoe. Vamos 神 orar. 様、私たちを Deus, 祝 em 福しましょう。 nome お祈 de りしましょう Jesus,。神様、イエス様の皆によって、 abençoa, Pai, a cada um de nós. 一人一人を祝福してください。 Olhando aqui, Pai, para a vida do Paulo, do Timóteo, da Eunice e da Lloyd, ヨニケとロイスの人生を見ながら nós temos muito que aprender. Senhor. 学ぶことが多いです。 Nos ajuda, Pai, a aprender. Nos ajuda a ser humildes. そして私たちが E aprender. Aprender. Aprendendo, nós poderemos ensinar melhor. 私たちがよく学ぶことができる。 Aprendendo, nós podemos apoiar melhor. 私たちがよく学ぶ。 Aprendendo, nós podemos servir melhor. そして私たちがよく学び、使えること Nos ができる。 ajuda a aprender. 学べるよう A にし sermos servos e servas. しもべとなりま Bons す。良きしもべとなります。 e fiéis. Nós oramos no nome de Jesus. イエス様によってお願いします。 神様、今日のこの恵みの救い教会、過去一番多い人が導かれて来ていただきました。神様に感謝します。この恵みの救い教会に一人一人導いていただくことを感謝します。神様、ここに献金の時間をいただけることを感謝します。第2コリント9章の7節、一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。アメン。神様、この恵みの救い教会に一人一人、導いてくれたことを感謝し、そして祝福をお願いします。今日の献金に10分の1献金、それぞれに30倍、60倍、100倍にして報いてください。神様、ここに一人一人の、何が足りて何が足りないのかよくご存知です。恵みが好きな人、恵みが足りない人には恵みの御手を差し伸べてください。救いが足りてない人には救いの御手を差し伸べてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。アメン。Antes
antes de terminar o culto, avisar você que nós temos o segundo culto às 14 horas. E às 16 horas nós temos a nossa confraternização hispânica. Todos estão convidados e todos serão bem-vindos. Também hoje, para o almoço de confraternização, foi preparado um prato peruano. Conforme a receita do nosso irmão Carlos, para ficar meio peruano, porque foi feito brasileiro. Então, filho, você está convidado. Fique à vontade, vamos participar junto. O preço é simbólico. Hein? E depois do culto, gostaria de ser uma reunião com os diáconos da igreja. 20 minutos aqui no segundo andar. Vamos ficar em pé? Levanta suas mãos assim aos céus, quem puder. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje, amanhã e para sempre. E nós, como povo de Deus, nós como filhos de Deus, como igreja do Senhor, que todos nós juntos possamos dizer amém. Amém. Deus abençoe. Deus, a paz do Senhor nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode fazer agora. E depois você apanha. E tinha umas 3 e entra. Vem a foto, mandei pra sua mãe.